Boa noite, irmãos, todos presentes na casa de Deus. Que bom que escolhemos estar hoje no melhor lugar do mundo, né? Eu comentei com a Jana ali, né, o meu primeiro dia, a minha primeira vez pregando, e perguntei para ela se podia voltar atrás. Ela falou que não tinha como mais. Então vamos lá, gente. Vamos abrir a palavra de Deus, né? Como eu comentei com vocês, é a primeira vez que eu estou pregando, senti esse desejo no meu coração. E que responsabilidade grande está aqui, né? Depois de uma grande pregação que a gente teve ontem da irmã Clarice. É uma responsabilidade, mas também é uma alegria compartilhar a palavra de Deus com vocês que eu estudei. O título do meu sermão é O Caminhar com Cristo, uma jornada de fé, intimidade e transformação. Esse sermão, irmãos, eu fui levada, né, a escrever diante de tantas bênçãos que Deus tem derramado na minha vida, né? Eu fui uma pessoa meio desorientada lá atrás, mas hoje, com a graça e com o poder de Deus, eu estou nos caminhos do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Como eu já falei para vocês, o título do sermão, né? Uma jornada de caminhar com Cristo, jornada de fé, intimidade e transformação. A gente vai abrir a Bíblia e vamos também seguir alguns conselhos de Ellen White. E o sermão de hoje, eu quero destacar com vocês 5 pontos básicos, porém essenciais, para que a gente possa se fortalecer a cada dia na nossa caminhada com Deus. São eles: primeiro, a importância de conhecer a Jesus. Segundo, a obediência à palavra de Deus. Terceiro, a importância da oração. Quarto, a necessidade do estudo da Bíblia. E quinto, o poder do testemunho. Esses pequenos passos vai fazer da gente grandes guerreiros de oração e grandes testemunhas para o mundo, né? Então, antes de a gente começar, antes de abrir a Bíblia, vamos fazer uma oração. Querido Pai, amado e bom Deus, obrigado, Senhor, por este momento, poder estar transmitindo a sua palavra. Fique comigo, fique com todos aqui na igreja, que o Teu Santo Espírito se faça presente entre nós e que o Teu Santo Espírito me abençoe. Use a minha boca para que eu possa transmitir a palavra do melhor modo possível. Essas bênçãos eu peço e já agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Filipenses 3, de 8 a 10. Quando vai passando assim da idade, para ler letras pequenas, tem que colocar o óculos, né, gente? Então eu vou colocar o meu. Todos acharam? Amém? Então, em Filipenses de 3, 8 a 10, diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, essa passagem diz pra gente, né, Paulo diz pra gente, que tudo o que possuímos, né, na vida, carro, casa, tudo que a gente coloca acima de Deus é insignificante pra gente, né? O que ele quer dizer nessa passagem? Ele diz que a gente precisa se esforçar para conhecer profundamente a Deus e ter profunda intimidade com Ele, né? Isso realmente é o mais importante, né? Pois então, como que a gente pode ter intimidade com Deus se a gente não procura Deus? Como a gente pode falar de Deus para outras pessoas
se a gente não busca Deus. Se a gente não buscar a Deus, a gente não vai conhecer a Deus. E a gente sabe que temos um Deus maravilhoso a nosso favor, que está sempre junto, que está sempre conosco, que tudo pode fazer e que em tudo pode nos ajudar. Então, para a gente conhecer realmente a fundo a Deus, Ele deixou para nós um manual riquíssimo. Está aqui, a Bíblia, para a gente conhecer, para a gente dar valor em tudo que Ele fez por nós. Porque Cristo realmente sofreu por nós. Devemos nos esforçar para conhecê-lo a cada dia mais. E eu fico muito feliz, porque hoje eu estou aqui com vocês, passando a palavra, né? E eu realmente quero essa intimidade cada vez maior com Cristo. Aí, então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Jeremias 9, 23 a 24. Só um pouquinho, demorei para abrir a Bíblia, tá, gente? Mas vamos lá. Todos acharam? Em Jeremias 9, 23 a 24, a palavra diz: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, a gente não pode ter medo de falar de Deus para as outras pessoas, e a gente também não pode ficar se gloriando nas coisas. A palavra de Deus nos diz que se a gente tiver que se gloriar de alguma coisa, que seja de conhecer a palavra do Senhor, né? A Bíblia é um livro para ser estudado. A gente tem que estudar a Bíblia. A gente tem que devorar a Bíblia. Eu me lembro, o ano passado, por esses mesmos tempos aqui, o pastor Éder, ele disse que ele ia passar o ano todo de 2023 estudando apenas o livro de Gênesis. Então, é algo que a gente precisa realmente conhecer a fundo Deus, para a gente poder cumprir as vontades dele em nosso coração. O segundo ponto que eu queria passar com vocês é a obediência à palavra de Deus. E lá em João 14,15, se vocês quiserem abrir a Bíblia, João 14,15. Todos acharam? Amém? Diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Né? É muito linda essa passagem, não é, gente? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Nesta passagem, Jesus nos instrui a amá-lo, demonstrando toda a nossa obediência aos seus mandamentos, ao seguir a sua palavra. E com isso, ele vai cada vez mais revelando o amor dele por nós e vamos nos fortalecendo em comunhão com o nosso Salvador. Eu penso que às vezes não adianta só a gente ler a Bíblia, ou estudar a Bíblia, ou saber tudo da Bíblia, né? A gente tem que realmente estar firmado na comunhão com Deus. Isso é o mais importante, porque Ellen White diz em um dos seus livros que não adianta nada a gente praticar, né? A gente saber orar da melhor maneira possível, não adianta nada a gente cantar bonito, a gente falar bonito, orar bonito, se a gente não pratica o que a gente fala, né? Se nós não vivemos o que pregamos, nossas palavras se tornam vazias, né? E a gente sabe que
Quando Deus coloca em nossas vidas pessoas fáceis para a gente amar, ou coisas fáceis de a gente amar, é muito legal. Mas quando Deus coloca obstáculos para a gente transpor, quando Deus coloca pessoas difíceis, né, para a gente amar, fica um pouco mais difícil. Mas tem tantas coisas no mundo que a gente ama tão rapidamente, né, que acaba fazendo o quê? Acaba tirando o nosso foco do que realmente é para a gente fazer, que é estudar e devorar a palavra de Deus. Aí também tem em Deuteronômio, Deus nos dá um conselho também. Deuteronômio 11, 1. Todos acharam? Amém? Deuteronômio 11:1 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então, não amemos só de boca, querido, amemos guardando todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos e fazendo do jeito que Jesus pede para a gente fazer. Isso é muito importante. Aí eu também queria destacar para vocês, né, o terceiro ponto, que não é menos importante, a importância da oração. Às vezes a gente dá aquela negligenciada na oração, né? Às vezes a gente ora com a mão na maçaneta na porta do quarto, ou a gente nem ora. Isso é importante. Temos que orar sempre, em todo momento. Aí eu pediria para vocês, então, abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:17. Amém? 1 Tessalonicenses 5:17 é um verso curto, porém que faz toda a diferença na vida da gente. E diz que devemos orar sem cessar. O que é oração para cada um de nós? Aqui a gente vem destacando que a oração é a chave de tudo. A oração é uma ferramenta poderosa para nos aproximarmos de Cristo, para termos comunhão com Ele. É importante, irmãos. Devemos dedicar tempo em comunhão com Ele, buscando a orientação de Deus em todas as áreas e em todas as horas da nossa vida. Por quê? Porque Ele é o único que tem poder de nos transformar. A gente não pode negligenciar a oração, né? E aqui nesse ponto eu queria contar para vocês como a oração faz a diferença na vida da gente. Quinta-feira eu saí para trabalhar, né? Eu faço faxina. Eu saí para trabalhar, eu saí de casa bem triste. Eu deixei o Pedrinho dormindo. Aí a gente olha para o filho da gente assim, dá aquela dor no coração, dá aquela vontade de ficar em casa, né? Mas não, enfim. Me aprontei, peguei o carro e fui trabalhar. Aí no caminho me veio um louvor na cabeça. Aí eu fui cantando aquele hino, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Eu estava tão triste aquele dia, devido a problemas, as coisas, né, que a vida às vezes bate forte, às vezes tenta derrubar a gente. Mas a gente estando ligado na oração, a gente sempre vai estar forte, né? Aí eu cheguei no trabalho, estava triste, mas ainda assim cantando, né? Eu reuni todas as coisas todos os produtos de limpeza que eu sempre pego, que eu sempre vou preparar as coisas, né? E me ajoelhei. Aí veio na minha cabeça, vai fazer uma oração antes. Eu estava muito triste. Estava muito triste e eu ouvi aquela voz no meu coração, vai fazer uma oração, vai fazer uma oração. Eu me ajoelhei, né, no canto da casa para fazer uma oração e orei ali, quase que com lágrima nos olhos, né? Aí eu
eu senti toda a diferença quando eu levantei da oração, porque eu senti que eu ajoelhei para orar, eu parecia um gatinho. Parecia um gatinho carente. Eu estava triste, eu estava arrebentada. Aí eu fiz uma oração rápida, eficaz ali. Entreguei tudo que eu estava sentindo na mão de Deus, porque eu estava sentindo que aquele dia eu não ia conseguir dar conta do dia. Mas entreguei todos os meus anseios na mão de Deus. Gente, por incrível que pareça, eu levantei da oração, eu levantei do chão ali, eu parecia uma leoa. Eu fiquei muito feliz, porque eu entrei para orar, eu parecia um gatinho manhoso. Eu levantei da oração, eu parecia uma leoa. Aquele dia, nada podia me vencer mais. Eu fiquei muito, muito feliz. E na vida da gente, irmãos, é assim. A gente sempre vai ter conflitos, a gente sempre vai ter problemas, mas, porém, eu acho que a gente escolhe o caminho que a gente quer seguir. A gente pode passar pelo conflito orando e conversando com Deus, ou a gente pode ficar sem Deus e murmurando. As duas coisas vai dar certo. O caminho vai ser o mesmo. O que vai fazer a diferença é o teu acreditar. O que vai fazer a diferença é o teu Deus. E Deus faz a diferença na vida da gente a todo tempo. Ele transforma, Ele nos dá poder para a gente fazer tudo e da melhor maneira possível. Aí eu queria pedir para vocês abrir também Filipenses 4, de 6 a 7. Filipenses 4, de 6 a 7. Amém? Amém. Lá em Filipenses diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, pelas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Problemas na vida, se a gente tem um Deus que nos guarda, que nos preserva de tudo, que da fraqueza nos torna forte, não é mesmo? Muito rápido. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Meu marido falou assim, você vai devagarzinho, você pausa a respiração, tá? Tá dando certo, até agora eu não tô nervosa não. Mas, oi? Nota 10? Obrigada. Então, eu quero destacar para vocês mais um ponto, a necessidade... Peraí, só um pouco. Me perdi, gente, calma. Então, eu quero falar para vocês ainda de Filipenses 4 a 6. Eu fico muito feliz na minha vida, porque quando eu leio essa passagem, me dá um grande alívio no coração. Eu acho que quase ninguém me conhece aqui, a Melina, só conhecem a Melina depois da igreja adventista. Mas quem me conheceu antes, diz que eu era uma pessoa chata, diz que eu era uma pessoa briguenta, diz que eu era uma pessoa desorientada. E depois que eu passei na minha vida a descobrir o poder da oração, depois que eu conheci a palavra adventista, tudo mudou na minha vida. Eu dou glórias a Deus por isso, porque hoje eu não negligencio a oração de modo algum. Até agora à tarde aconteceu um imprevisto. Meu filhinho menor foi brincar com fogo. Olha que perigo. Estava quietinho na sala, bonitinho, Pedro? Aí, de repente, ele chegou chorando para mim e falou assim, mãe, entrou um step no meu dedo. Só que, na verdade, não era step nada, porque depois eu fui ver o brinquedinho dele, estava todo queimado, tudo queimado. Aí pingou, acho que pingou fogo no dedo dele. Então ele, pelo amor de Deus, mãe, pelo amor de Deus,
faço. Eu peguei e falei assim, você, dentro de você, você sabe o que fazer. Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, da outra vez que eu queimei o dedo, eu coloquei a mão na sua barriga. Posso colocar de novo? Pode. Mas eu sei o que fazer, mamãe, vamos orar. Que bonitinho, ele pediu para mim, vamos orar, mamãe? Aí eu peguei e falei assim, quem faz a oração? Eu ou você? Ele falou assim, você faz e depois eu faço. Precisa ver que bonitinho, gente. Ele ora que nem gente grande, viu? E é assim, gente, hoje na minha vida eu oro limpando minha casa, eu oro andando na rua. Tem gente que acha que eu sou até doida, porque de repente eu estou orando, eu termino de orar assim e já me peguei rindo, gargalhando no meio da rua, parecendo uma tonta, mas eu sabia o que estava acontecendo, né? Eu oro de todos os modos, né? Eu oro com o Pedro, eu oro com o João Marcelo. A oração faz parte da minha vida hoje. Aí até eu coloquei aqui algo engraçado, né? Porque eu coloquei que eu oro até cozinhando, né? De vez em quando eu cozinho na minha casa. Olha lá a cara do meu marido de bravo. Porque quem gosta de cozinhar em casa é ele. Mas enfim, não podemos negligenciar a oração. Aí o quarto ponto que eu queria destacar com vocês seria a necessidade do estudo da Bíblia, né? Deus deixou um manual preciosíssimo para a gente, que a gente não pode, de modo algum, deixar de lado. Por quê? Então vamos abrir lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Amém? Todos acharam? Então, lá em 2 Timóteo, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. Então, queridos irmãos, contra fatos não tem argumentos, né? Se a gente tem alguma dúvida do que fazer, é simples, é só consultar o manual que Deus deixou pra gente. Por quê? Ela é boa para educar, ela é boa para ensinar, ela é boa para repreender, ela é boa para tudo, né? Então, são conselhos básicos que Deus deixou pra gente e que a gente está ali para seguir. E o que é a palavra de Deus pra gente? A palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus é luz no nosso caminho, né? Sempre que a gente senta para estudar a palavra de Deus, para fazer a lição da escola sabatina, ou para ler um livro, ou para ler um espírito de profecia, como que a gente vai sair de tudo isso? A gente vai sair enriquecido espiritualmente. A gente vai sair aprofundado em discernimento, em conhecimento. É tudo que Deus pede para a gente estudar a Bíblia, para a gente estar próximo dele, para a gente crer nas palavras dele. E em Salmos 119, 105, a gente confirma mais uma vez o que é a palavra de Deus para a gente. Em Salmos 119, 105, nos diz assim: lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que promessa maravilhosa, olha que frase linda. Então, se a gente tem a luz de Deus, se a gente tem a confiança em Deus, a gente não vai de modo algum negligenciar a palavra dele. A gente vai estudar, a gente vai fazer todo o possível para estar cada vez mais perto, cada vez mais próximo de nosso Deus, nosso Pai. Aí, por último, queridos, mas não menos importante, eu destaquei aqui com vocês o poder do testemunho. O poder do testemunho, vou pedir para vocês abrirem a palavra lá em 1 Pedro 3,15.
Pedro 3,15 nos diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nesse verso aqui eu entendo que, primeiro, que o cristão não pode estar triste, né? Por quê? Porque Deus deixou pra gente conselhos maravilhosos, né? E a gente vê que a Bíblia, a gente lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, a gente vai estar apto a caminhar com Cristo. E quando caminhamos com Cristo, nós somos chamados a ser testemunhas vivas dele. A gente tem que mostrar a graça de Deus nas nossas atitudes, em nossos comportamentos, não é mesmo? A gente deve refletir a Jesus todo o tempo, para que a gente possa atrair outras pessoas a Ele, né? Como a gente cantou naquele refrão Brilhar por Ti, às vezes parece difícil, né? A gente ser um cristão, porque as pessoas olham para a gente de um modo diferente. Eu falo isso porque há uns 2 anos atrás, eu trabalhava numa empresa aqui em Pederneiras, acho que todos conhecem a Concilic, e logo que eu entrei lá, eu fiz amizade. Eu sou uma pessoa que faço amizade muito rápido. Eu converso barbaridade, eu falo mais que minha boca. Meu marido até fala: você precisa perder esse jeito seu, porque você dá confiança até para estranho, não pode, né? Mas eu fiz amizade com uma moça lá e ela olhou para minha cara e ela falou assim: você é uma pessoa diferente, né? Você é calma, você é tranquila, você não fala palavrão, né? Eu falei assim: não, eu sou de boa, eu sou assim mesmo, do jeito que eu sou. Ela falou assim: você é cristã, não é? Peguei e falei assim: sim, eu sou da igreja adventista do 7º dia. Então a gente, mesmo sem querer, a gente dá exemplo para as pessoas, né? Ellen White, em um dos seus escritos, ela nos diz que a santidade de vida é um poderoso testemunho para o mundo. Então, se a gente quer dar testemunho de vida para o mundo, a gente tem que estar firmado na palavra, estar firmado em Deus, porque a todo momento você vai estar, querendo ou não, representando a Deus para as outras pessoas. E eu agradeço, né? Hoje em dia, eu agradeço estar aqui, porque teve um tempo lá atrás na minha vida que eu caí, né? Eu saí dos caminhos de Deus. Mas eu agradeço porque eu conheci, né, fora da igreja, eu conheci pessoas maravilhosas, né, que me ajudaram a levantar, pessoas que oraram por mim, pessoas que com o seu testemunho me levantaram, me colocaram para cima. Aqui mesmo nessa igreja eu poderia destacar, tipo assim, várias pessoas que oraram por mim, pessoas que ainda oram por mim, né? Eu gostaria também de estar falando do nosso pequeno grupo, né, que a gente faz todas as sextas-feiras, que foi aonde foi surgindo essa vontade de falar de Deus, de pregar a palavra de Deus. E eu dou muitas glórias a Deus, porque dia 3 de dezembro agora, já vamos fazer 1 ano que eu estou novamente nos caminhos de Deus, para honra e glória. Né? E a gente tem que demonstrar o que Deus faz na vida da gente, né? A gente tem que demonstrar sempre o poder maravilhoso que é caminhar com Cristo, que é ter o testemunho de luz, né? E para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas, porque a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E aqui rapidamente também vou contar para vocês um testemunho, né? Uma passagem na minha vida que fez toda a diferença. E quando eu falei para vocês lá atrás que eu caí, né? Que um dia eu saí dos caminhos do Senhor,
eu encontrei uma pessoa saindo dessa firma que eu falei que trabalhei, né? Eu vinha vindo toda feliz, né? Com meu carrinho ali, ao milhão, né? Aí quando eu virei, era praxe, eu sair do serviço, passar no mercado, comprar alguma coisa e ir para casa. E eu me lembro que nesse dia, eu estava totalmente fora dos caminhos do Senhor, né? Então eu estava no meu carro, eu estava escutando música do mundo, eu estava como um cristão não pode ser, como um cristão não pode estar. E eu me lembro que eu vi esse irmão passando, né, na frente do meu carro, que ele também ia para o mercado Confiança. Aí eu pensei, meu Deus, né? A gente quando está errado, a gente sabe que a gente está errado, então a gente quer fazer o quê? A gente quer se esconder, né? A hora que eu vi o irmão, eu falei assim, bom, Confiança é grande, ele não vai me encontrar. Mas o amor de Deus é tão maravilhoso que quando a gente quer se esconder, ele vem atrás da gente para a gente voltar. E nesse dia, eu vi o irmão, ele entrou e eu fiquei questionando, vou para o mercado, não vou, eu vou. Comprei minhas coisas, peguei rapidamente minhas coisas. Quando eu fui passar no caixa, quem que eu vejo? O irmão. E eu fiquei com tanta vergonha, gente, mas com tanta vergonha, que eu queria, se eu pudesse cavar um buraco ali no chão, eu ia lá para o Japão para me esconder. Por quê? Porque eu estava toda errada. Eu estava de brinco de argola, eu estava de batom vermelho, eu estava de pulseirinha de um jeito, pulseirinha de outro, eu estava de brinco. Eu estava assim, literalmente, como diz o nosso pastor, eu estava nos braços do tinhoso. Eu não estava nem em cima do muro nessa época, porque a gente sabe que o muro também não é de Deus, né? Então, nessa época da minha vida, eu não estava nem em cima do muro, eu estava literalmente nos braços do tinhoso. E esse irmão, eu acho que esse irmão nem lembra mais disso. E ele também não está nem aqui hoje para a gente falar o nome dele, né? Mas ele olhou para mim com tanta ternura, com tanto amor, né? E me disse assim, vai fazer uma visita para a gente na igreja? Você é um vaso precioso para Deus. Você está fazendo falta lá, né? E aquilo eu escutei, e orando por irmão ir embora logo, né? Porque eu estava incomodada com aquilo. Mas aquilo, irmãos, me fez refletir. Me fez refletir de uma tal maneira que eu pensei, poxa vida, né? Conheci a palavra, conheci a Deus, né? Um dia eu dei todos esses passos aqui que eu falei para vocês, a importância da oração, não negligenciar o estudo da Bíblia, mas mesmo assim eu caí. E aquele mundão lá fora não é para ninguém, gente. Aquele mundo lá fora é terrível, é cinza, é cruel, não é para ninguém. E eu fiquei pensando no testemunho daquele irmão, né? Daquelas palavras. Aí ele falou assim para mim, volta, e você é um vaso precioso. Daquele dia em diante, eu comecei a pensar, eu comecei a refletir, que eu não queria mais aquilo para mim, eu não queria mais aquela vida para mim. E eu comecei a orar novamente, eu comecei a me reaproximar de Deus. E hoje, para a honra e glória de Jesus, eu estou aqui. Então, né? Não só nos pés de Jesus, procurando melhorar a cada dia, procurando comunhão com Deus a cada dia. E Deus me levou mais além. Hoje eu estou aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês. Os milagres que Deus faz na nossa vida, né? E é isso que eu queria passar para vocês, né? Que vamos seguir em frente, tristes,
ou felizes, mas vamos seguir sempre com a confiança em Deus. Isso é o que importa. Agora a gente vai cantar um hino, né, que fala do amor de Deus nas nossas vidas e o quanto Ele deve ser, qual espaço que Ele deve ocupar na nossa vida. Que Ele deve ser maior que tudo. Deus tem que ser maior que tudo em nossas vidas. Despeça aqui agora, Senhor, a cada pessoa, a cada lar representado. Nos abençoe e cuide de nós nessa nova semana.
que pedimos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém.